Saúde, estamos de volta. Nosso programa hoje está muito bom. A gente está aqui com a doutora Meira Souza. A gente está falando, no primeiro bloco falamos sobre dor, esse aviso importante que a vida, que o corpo nos manda, o adoecimento que manda seus sinais. E agora a gente também vai falar sobre autoconhecimento, autoentendimento, a medicina vitalista, um termo que ainda não é muito conhecido, mas que tem pontos de contato com vários estudos que trazem a gente para dentro de nós mesmos, né, doutora? Fernando, eu falei no bloco passado sobre homeostase. Homeostase é o estado de equilíbrio do corpo. Uma pesquisa recente... E que a dor é a falta da homeostase, Exatamente. Né? Uma pesquisa recente mostrou que na sociedade, né, no mundo inteiro, nós não temos nem 12% de pessoas com uma homeostase, com um estado de equilíbrio. As que têm estão flutuando assim, né? Assim, já vê passando assim, andando em cima do meio-fio. Exatamente. Né? A busca por uma medicina vitalista é a busca por esse estado de equilíbrio. E é muito curioso, porque quando a gente fala disso, a gente fala de... Eu não ponho foco na doença. E tem muito tempo, desde que quando eu fiz medicina, né, que já faz um tempo, né? Aliás, eu acho que quando eu estudei medicina, a gente estava no auge da medicina fragmentada. O médico do estômago, o médico do pulmão, né, o médico que só cuida da parte ginecológica, o ortopedista que cuida do ombro. É a contramão dessa visão vitalista, onde eu quero exatamente integrar. Porque eu entendo que o estado de saúde é esse ser totalmente integrado, onde tudo está funcionando de maneira adequada. E quando eu coloco esse corpo com essa funcionalidade adequada, eu coloco a pessoas com saúde e com possibilidade de envelhecer muito bem. Então, ao invés de ficarmos fazendo altos investimentos em prevenir doenças, em focar na doença, eu foco em quê? No equilíbrio, no super-homem, na super-mulher, né? Porque eu falo que superpoderes é eu ter o meu corpo funcionando adequadamente. Qualquer coisa no nosso corpo que para de funcionar bem, vira um grande problema. Se nós dois estivéssemos aqui, de repente eu começar a sentir um incômodo na minha unha, a minha unha toma a atenção do meu corpo todo. Então, hoje, a gente já sabe que nós temos ferramentas para fazer esse corpo funcionar. Que se eu coloco o meu corpo... E é simples, tá, Fernando? É assim. Eu não devo ter no meu corpo coisas que me fazem mal. E não devo ter falta do que me faz bem. Então, olha bem, a gente pode separar assim, olha, eu devo evitar ter vermes, coisas que a gente nem pensa, mas verminoses fazem mal. Eu devo evitar ter contato com coisas que me intoxicam, né? Agrotóxicos, corantes, acidulantes, conservantes. Eu devo afastar essas coisas, metais pesados. Eu devo cuidar da minha flora intestinal para que eu tenha bactérias boas e não bactérias ruins. Então, se eu não tenho bactérias ruins, se eu não tenho vírus, se eu não tenho fungo, sabia que ter fungo, é uma manifestação de adoecimento profundo, de desequilíbrio grande do corpo? A micose é um tipo? Fungo. O fungo é um hospedeiro que ele se apropria de um corpo que está adoecido. Então, ao invés de eu ir lá e passar um remedinho para o fungo, ou tomar um remédio que é muito ruim para o fígado, mas que acaba com fungo, eu tenho que pensar assim, opa, o fungo é mínimo e frágil. Se ele está morando em mim, o que está errado? Aí que muda, aí que é a visão da medicina vitalista. Ao invés de eu pensar assim, não, eu vou tomar um remédio para matar esse fungo, eu penso, não, eu vou me fortalecer, porque esse fungo vai embora, porque bactéria, vírus e fungo não gosta de casa bem arrumada. Não gosta de corpo com imunidade bacana. E o que eu vou fazer para eu estar com esse corpo em dia? Para eu estar com a minha imunidade legal, né? Que com a imunidade legal eu me afasto. Inclusive, o que nós vivemos agora foi uma grande manifestação de que nós temos que investir mais no indivíduo do que nas doenças. Né? Porque quando eu invisto no indivíduo, eu não preciso pensar em que doença ele vai enfrentar pela frente. Ele está blindado.
Sim, ele está consciente, ele se conhece e muitas vezes a gente não se conhece. Exatamente. E aí, quando eu penso nessa coisa, bom, eu vou afastar de mim o que me faz mal. Nós falamos de coisas materiais, de coisas práticas, metal pesado, vírus, fungo, mas eu vou afastar sentimentos ruins também. Eu vou afastar raiva, eu vou afastar tristeza, né? Eu vou afastar ódios. Né? A gente vive muitas situações onde a gente se intoxica de sentimentos. Essa mágoa é um sentimento altamente intoxicante. Então, quando eu penso nisso, que eu vou afastar alimentos ruins, né? Alimentos que têm conservantes, alimentos que não são alimentos, né? Na verdade, são produtos alimentares, eu falo muito disso no livro, eu não posso pensar que eu vou focar só em coisas materiais. Eu também tenho que focar nas coisas, né, da mente, do pensamento. Então, eu integro o indivíduo. Integro esse indivíduo. E quanto mais integrado esse indivíduo está, mais ele tem poderes de construir a própria saúde. Porque ele se conhece. Porque ele se conhece. Agora, a medicina vitalista e tudo isso que a gente está falando aqui, doutora, lembra muito alguns preceitos importantes da tradicional medicina chinesa, que tem um desafio muito grande com uma superpopulação, isso é milenar, de um tratamento de prestar atenção, de conversar, de observar a língua, de observar a orelha. E aí a gente fala de acupuntura, fala de outras massagens que vão ajudar nessa investigação, muito além dos exames hoje sofisticados. Muito além. Não, e fala muito de integrar o indivíduo em seu meio. Aí a gente fala, por exemplo, de patologia de vento, de frio, de calor. E aí é aquela coisa onde a pessoa não está cuidando somente dela, mas ela cuida dela no ambiente que ela vive. Entendeu? Então, por exemplo, ao invés de a gente pensar, se eu tiver uma gripe, uma rinite, uma amigdalite, eu vou tomar um antibiótico. Não, ela começa a se proteger no frio, porque ela vai tomar um chá, ela vai comer uma comida mornante, ela vai pensar assim, opa, o inverno está chegando. Então, como eu vou fazer para me proteger desse inverno? Então, muito mais do que conectar a pessoa com ela, é conectar a pessoa com ela, com o outro que está na relação com ela e com o meio que ela vive. Que é o máximo de existir. Eu tenho uma conexão com o universo e nós temos essa conexão com o universo. Sim, a gente é o universo. A gente é o universo, exatamente. Eu sou o universo. Inteiro. E eu sou parte... E você que está assistindo a gente também é. Também é o universo. Porque está tudo aqui dentro. E se a gente observar a natureza, a gente vai ter também essas respostas. Está tudo ali. Exatamente. Então, se a gente observar, a gente vai perceber que no período frio a gente tem doenças do frio, que no período quente a gente tem as doenças do calor. E a gente, nessa relação e respeitando o meio, a gente sofre menos porque eu me preparo para cada fase. E é muito interessante, né? Tem uma parte do livro que eu falo disso. Vou mostrar esse seu livro aqui, vou segurar aqui, um livro fantástico. Olha só, tenho aqui um comentário do Afonso Borges, meu amigo, né? Criador do Sempre um Papo. Ele diz o seguinte, que conhecer a si mesmo é a chave para a construção de uma vida saudável. Mostrando aqui, ó. Tá bom aqui, assim? Aí, ó. Conhecer a si mesmo é a chave para uma vida saudável. A doutora Meira Souza apresenta tudo isso nesse poderoso livro. Ela mostra que nesse campo não existem soluções absolutas nem mágicas. É preciso se aventurar. 12 atitudes para viver feliz em equilíbrio com seu peso. É muito legal isso, porque é o seguinte, a gente fica reclamando do nosso peso, mas a gente não reclama do tamanho do pé. Eu calço 41, 42, mas eu quero calçar 44 ou 39. Está ali, está estabelecido. E por que a gente reclama tanto do nosso peso? Existe uma dissociação do que é o peso saudável e do que é o peso desejado por uma questão... Estou falando do peso que é mesmo, né? Exatamente. Então, assim, eu falo muito disso. Eu não estou falando que eu não falo nesse livro 12 atitudes para você emagrecer. Não eu falo para você estar em equilíbrio e feliz com o seu
peso. Que é uma consequência, né, do trabalho da medicina vitalista. Como consequência, você vai encontrar ali o seu peso. E né? é muito interessante, esse livro, ele é um livro de completar. Ele é um livro extremamente personalizado, Fernando. Ah, ele é participativo. Ele é participativo. É para a pessoa ir fazendo na vida dela as mudanças que são necessárias. Entendeu? Então não é um livro para pegar e ler e deixar para lá. É um livro para ir construindo esse processo, nessa intimidade com o peso ideal. E legal, a página em branco aqui, né? Para ser preenchida, né? E é para ser preenchido. Eu vou construindo essas 12 atitudes. E o mais legal, né, falando dessa medicina vitalista, é que essas atitudes são atitudes que cada pessoa pode fazer. Eu não tô trazendo uma solução que você tem que ir lá e comprar. É uma mudança no estilo de vida. É uma coisa que você vai clicar assim e falar assim, opa, peraí, mas isso aqui cabe na minha história. Por que eu não estou fazendo isso? Eu estou aqui reclamando, estou infeliz, não estou feliz comigo, mas tem quanto tempo que eu não faço uma atividade física? Tem quanto tempo que eu mudei os meus hábitos alimentares e que eu não como direito? E são soluções possíveis a todas as pessoas. Não coloquei nada absurdo. E eu falo aqui da acupuntura, da visão ortomolecular, Sim. de como eu posso ir desconstruindo um corpo que nasceu saudável. A partir do que eu vou escolhendo e vou chamando de alimento. A partir... e essas posturas, elas vão me aliciando. Sim. E no primeiro bloco, olha que interessante, doutora Meira, a gente falou sobre a resistência à dor, que a gente acaba ficando com pouca resistência, né, na nossa sociedade, por causa das redes sociais, por causa do mundo instagramável. A gente quer tudo muito rápido e a gente não quer sentir dor, mas às vezes é necessário. E quando a gente pensa em 12 atitudes para viver feliz e com equilíbrio, a gente também não quer mudar nada, eu só quero viver feliz e com equilíbrio. Mas como é que eu vou mudar? O que eu vou deixar de fazer? Onde eu vou tirar para ganhar depois, né? Aí, poxa, talvez não tenha que tomar tanta cerveja. Para mim, só existe uma coisa impossível, que é ficar sem comer pão de queijo. Isso, doutora, você podia achar um jeito para eu ser feliz sem comer pão de queijo. Eu acho que não existe. Não, existe pães de queijo mais saudáveis do que outros que não são tão saudáveis. Sim, Isso os que estão em Minas são os saudáveis. Os que estão fora de Minas são os que não são saudáveis, pelo menos na minha opinião. Saudável, eu falo de gostosura, né? Mas olha bem, Fernando, nós estávamos falando dessa questão das atitudes. A primeira coisa que a pessoa não quer fazer é entender que o problema é dela. É conhecer o problema dela. Entendeu? No primeiro capítulo, eu falo exatamente de você se contextualizar na sua história. Se eu cheguei a um lugar que eu não estou feliz, como que eu compus esse caminho? E que muitas vezes, Fernando, está relacionado com a minha família, com a minha história, com o meu ambiente. É muito curioso porque na minha clínica, e eu escrevo sobre peso, mas na minha clínica eu não comecei a trabalhar com peso, eu comecei a tratar dor. E como o paciente com sobrepeso muito facilmente vai para a dor, vai para uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, entendeu? Ele tem uma polineuropatia, ele tem uma hérnia de disco. Quando eu fui cuidando deste paciente de uma forma integral, opa, olha aqui, você não quer ter hérnia de novo, então peraí, vamos perder uns centímetros nessa barriga aqui, porque essa barriga está puxando. Ela é um peso extra que te joga para frente, sua musculatura tem que ficar toda contraída e ela aperta o disco e o disco vaza e aperta seu nervo. Entenda o caminho, entendeu? Aí eu falei assim, olha, nós vamos precisar perder peso aqui, meu amigo, o que você vai fazer? Né? Onde nós vamos mudar essa... Onde que entra você aí? Onde que entra você, exatamente. Não é só deitar numa maca cirúrgica e ir lá e tirar a hérnia, porque daí 2 anos você vai voltar com outra. Então, o que é realmente sustentável? Sustentável é investir no indivíduo. E olha, é muito legal falar sobre redução de peso, porque a redução de peso é algo que está ligado com disciplina, está ligado com escolhas, está ligado com determinação de mudança. Sim, eu tenho um paciente
ele vai se identificar, mas eu não vou falar o nome, que ele é um indisciplinado. Ele ficou muito poderoso financeiramente e ele acha que como ele é poderoso financeiramente, ele pode comer tudo que ele quer, ele pode beber tudo que ele quer. Como assim? Eu tenho dinheiro, como que eu não posso comer, como que eu não posso beber? E aí ele quer, né, ele fala para mim, doutora Meira, medicina é um negócio que não evoluiu. Se medicina tivesse evoluído, ela tinha evoluído para eu poder comer o que eu quiser, beber o que eu quiser e não engordar. Olha, esse cara tem um pouquinho de razão, hein? É boa teoria, hein? Ele fala assim, medicina não evoluiu. Puxa. E aí ele faz um jogo comigo, por exemplo, ele faz um tratamento na linha ortomolecular, na clínica, né, e usa aminoácidos, né, e usa antioxidantes e tudo. E aí ele faz esse jogo. Eu como tudo que eu quero e venho aqui com certo. Eu como tudo que eu quero e venho aqui com certo. Eu não aprovo essa conduta. Eu não aprovo essa conduta. O que ele não está percebendo é que, aos poucos, cada vez ele está um pouquinho em desvantagem. Que é muito difícil realmente, eu não tendo a opção dele fazer essas correções na vida dele que são necessárias, eu conseguir manter a homeostase dele, embora ele possa investir nas ferramentas mais modernas que a medicina tem. Então, em contrapartida, eu tenho uma outra paciente muito linda, que vive de uma maneira muito comedida, que já está com quase 80 anos, que é extremamente saudável e que ela não tem plano de saúde. Ela não tem plano de saúde, ela consulta comigo de 6 em 6 meses e ela chega no meu consultório e fala assim, doutora Meira, o que eu preciso fazer para ficar mais 6 meses saudável? Maravilha. Bom, o que você precisa fazer é continuar acompanhando a nossa programação aqui. A nossa conversa foi longe, eu vou ter que encerrar, desculpa, doutora, mas com peso no coração. Que delícia! Depois volta para a gente continuar a nossa conversa. Delícia. Eu tenho certeza que você que acompanhou a gente até aqui também gostou, mas a gente vai ter a doutora Meira aqui em outras ocasiões. Muito obrigado pela companhia, a gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Valeu, até mais!